Correio Debate de volta, a gente está recebendo aqui nos estúdios o professor da Uninasal, Sérgio Ferreira. A gente está falando sobre um tema que deve cair nas provas do Enem deste ano, que é economia no pós-pandemia, mas não é um tema que se limita apenas a essa frase, a essa situação, não. Tem muitas nuances que devem ser avaliadas pelo aluno que está se preparando, não é, professor? Ficar atento para tudo isso, que o questionário da prova pede. Ficar atento o tempo todo, não pode relaxar. Uma boa ideia é revisar também, dar uma olhada nos anteriores, também nos ajuda a ter uma ideia legal. Até para as provas, para conhecimentos gerais também, que é muito tema, muitas coisas envolvendo a própria economia. Vou fazer aqui um atalho para esses temas, para essas nuances. Né? Por exemplo, a gente está numa discussão sobre o clima, né? Lá na COP26, lá na Escócia. Pode ser que caia o impacto do clima sobre negócios, retomada e economia no mundial? Ah, provavelmente. Tudo que é voltado... Outra coisa também que está um pouquinho fora, que a gente deve considerar também, é a questão da diversidade. Também é muito interessante. E nessa diversidade aí nós temos também o clima, que afeta diretamente a economia, porque nós não precisamos de insumos na economia, nós precisamos, e são escassos. Então, isso afeta diretamente a situação do clima. Produção de energias alternativas, renováveis? Sempre. Essa preocupação é porque precisamos sempre de trabalhar e conviver com a necessidade da sustentabilidade. Então, uma boa empresa hoje, para ter uma boa representação, ela precisa desenvolver um trabalho sustentável. Então, o seu produto, tudo aquilo que você produz na economia, que você coloca para o mercado, ela é sustentável, ela tem sustentabilidade, isso já tem uma participação muito grande das pessoas que consomem, estão de olho nessa empresa. O trabalho dela, se for sustentável, ela tem um poder de venda muito maior. Tem pessoas que escolhem essas empresas, tem um selo verde, né? Ou não tem? Se não tem, já tem países que nós temos mais de 50% da população que faz questão de comprar das empresas que produzem produtos sustentáveis. Então, o clima está dentro dessa necessidade aí. E a gente faz esse link, né? Porque durante a pandemia se verificou aí um crescimento pela procura de produtos orgânicos, de empresas que tenham responsabilidade social. E, claro, isso movimenta todo o processo econômico. Exatamente. E a empresa que estiver fora ou não está levando em consideração esses fatores, ela vai perder cliente. Então, quem quer perder cliente hoje? Quem não quer vender numa situação como nós estamos hoje? Então, não só isso, mas associar a tecnologia, a inovação que a gente vai colocar em prática dentro das empresas ou nos nossos processos, mas alinhado sempre com a sustentabilidade, a diversidade, tudo aquilo que pode afetar o ser humano, a vida, o planeta. É importante a gente levar em consideração. Vocês estão acompanhando sobre que ótica? Vai se falar mais da economia mundial, que registrou aí uma forte recuperação nesse terceiro trimestre, ou vai falar na economia local, na economia brasileira? Eu acho que vai passear aí sobre os temas. Os temas, vai. Isso. Então, o efeito da pandemia é um tema que é muito importante, né? A vacinação para todos praticamente já está colocado, acho que pode surgir. Mas aí a gente já vai para outra vertente, né? Da história. Exatamente. Mas aí ele busca o quê? No mundo, né? Como é que está se comportando dessa maneira? Então é interessante ver o que está acontecendo no mundo e ao seu redor. E principalmente dentro do nosso país, ele vai buscar as questões também voltadas ao desenvolvimento. Mas um desenvolvimento como a gente falou anteriormente, né? Um desenvolvimento sustentável, com um olhar de responsabilidade. Então é bom, né? A gente se checar disso aí também, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Assistir noticiários, né? O teu programa é um belo exemplo disso, que traz debates sobre questões importantes. Então, isso é importante para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque você vai aprendendo de uma forma leve, prazerosa, sem ter aquela obrigação. É ficar atento com uma ação de responsabilidade. Eu pertenço a esse mundo e o jovem vai nos representar no futuro. Então, ele entender, compreender e colocar isso, aprender essas coisas de uma forma natural, isso faz bem para ele, faz bem para todo mundo e principalmente para o nosso país. Eu digo sempre que o jovem tem que ficar atento ao ambiente político brasileiro, porque ele pode não gostar de política, mas tudo na vida dele, desde o nascimento até a morte, tem a política, né? Seja política pública, política partidária, mas tem a política para decidir. Então tem a política também para decidir as questões econômicas, o ambiente de negócios, né?
estabilidade jurídica para as empresas, tudo isso passa por decisões políticas. Eu costumo falar que nós temos três certezas, né, na vida. Nós temos a morte, não tem como a gente evitar, né? A outra é que nós vamos morrer pagando impostos. Isso não adianta se você é de direita, de esquerda, de centro. Raul Seixas já dizia, né? Tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. Isso não tem como fugir. E aí entra a grande importância da gente se preocupar com a política, né? Então ela faz parte da nossa vida, não tem como a gente evitar. E a terceira, além de pagar impostos e da morte, é mudar. Então a gente precisa mudar constantemente as atitudes no dia a dia. E isso vai fazer a diferença. Então, um jovem que está se preparando, que ele quer realmente fazer um Enem e para ter os benefícios que vai fazer parte da vida dele, se ele realmente está com essa cabeça, que ele quer mudar, que ele quer aprender, que ele quer fazer parte dessa história, desse mundo e poder fazer a diferença na vida dele, da família dele e do nosso país, ele é uma pessoa abençoada, eu diria assim. É necessário, não tem como fugir disso, Hermes. Professor, quais as dicas? A gente já está aí faltando aí 1 minuto e meio para o fim dessa nossa conversa, desse bate-papo. Quais as dicas o senhor daria aí nessa reta final de preparação dos alunos, especialmente nesse campo aí de atualidades, de economia, de política? Eu acho que até um dia antes, eu não sei se de repente possa ter alguém que é contra, né? Ou que pensa diferente. Eu acho que um dia antes não deve fazer nada, deve esfriar a cabeça. E antes disso, sim, até o último minuto, trabalhar, se informar, ler, mas descansar também, fazer isso de uma forma coerente, responsável, tranquila, consciente. Então eu vou me preparar de uma forma consciente. Eu vou estudar, pegar as atualidades que estão acontecendo. Toda a parte técnica que já foi desenvolvida, eu acredito que poder dar uma paradinha agora e fazer umas leituras das coisas atuais, do que está acontecendo e fazer uma revisão de uma forma mais tranquila, mais suave. Ele vai estar se preparando, né? Com certeza, claro. Professor Sérgio, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Hermes. Foi um prazer participar. Prazer é nosso. Ok.